Jorge Martins. Fabiano Silveira. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, justificar a ausência do vereador Bira Marques, que se encontra em outra atividade, e dizer que o chefe de gabinete, Joel, está representando aqui o mandato. Primeiro, não dá para a gente cobrar da população uma participação, tendo em vista a vergonha que está sendo feita no nosso Congresso Nacional, as votações e as atrocidades com a população, e, na verdade, nem a vontade da população lá está sendo feita, é a vontade de meia dúzia que consegue comprar os votos no Congresso. Então, quiçá as pessoas vão sair de casa para vir discutir o plano diretor. Mas vale ressaltar a mentalidade da Câmara de Vereadores, tentando regionalizar para dar mais acesso, né? Mas não dá para brigar com as pessoas se elas não querem vir. A primeira questão que eu vou trazer aqui é o Bento Pestana 1 e Bento Pestana 2, que vão ser habitados nos próximos meses, e o que eu penso ali é uma falta de estrutura da própria prefeitura no que tange escola, no que tange o espaço de saúde. A ida do Zilda Arnes para lá, da população para lá, já foi uma questão de inchaço nas escolas ali, então a gente só tem escolas pequenas, então acho que a prefeitura precisa pensar quando pensar um conglomerado de prédios dessa envergadura, pensar numa estruturação local. A gente brigou lá atrás contra o governo Jorge, na época da construção do maquiavélico bairro modelo, lá na Fazendinha, e a gente precisa pensar nisso, né? Pensar de como a gente traz as famílias para a localidade e o que os filhos dessas famílias vão precisar fazer para ir para a escola, para a saúde, enfim, até o próprio morador, porque ali é uma região bastante complexa, com uma linha de ônibus apenas. Então, a gente, quando pensar no conglomerado de prédios que elevem o contingenciamento de famílias, a gente pensar num todo, né? No que a prefeitura, no que o poder público vai ofertar enquanto serviço público. Uma outra questão que eu quero trazer é a questão do trânsito. Para quem conhece a Alameda, primeiro, esse corredor viário era um fantasma para todo mundo. No início, ele supriu, mas hoje a quantidade exacerbada de vários veículos e de transporte público de outros municípios passando aqui tem elevado bastante o nível de engarrafamento. Eu quero saber se a prefeitura tem pensado, de repente, em cobrir todo esse rio e fazer um VLT ou alguma coisa que pudesse parar metade desses ônibus lá em cima no Caramujo e esse transporte, veículo leve sobre trilho até o centro da cidade, pudesse ser feito, para descarregar um pouco do trânsito aqui da Alameda. Pode ser algo a ser pensado. Uma outra coisa que eu não consegui perceber no plano, eu não sei se tem, hoje a construção de casas conjugadas no mesmo terreno é feito pela legislação de vilas, se eu não me engano. O que vocês estão prevendo para essa construção conjugada? O que o plano está prevendo para essas construções? Né, que a gente vê crescer na nossa cidade, mas que eles utilizam o subterfúgio de fazer a utilização desse solo pela legislação de vilas. O que a prefeitura tem olhado com isso? E uma outra coisa que a gente precisa se preocupar, infelizmente o nosso Estado, a carga tributária de ICMS, ela é bastante grande, mas de que maneira a gente consegue incentivar o nosso município também a trazer empresas para cá e possíveis indústrias? A gente, conhecendo a história de Niterói, o Barreto era uma grande área industrial, principalmente de tecido. O que isso está sendo pensado nesse plano também, né, para o fortalecimento econômico da nossa cidade? Obrigado, Fabiano. Senhora Regina Benestein, por favor, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Eu acho que eu vou me repetir um pouco. O Rogério se repetiu, acho que eu também posso. Em primeiro lugar, eu queria ressalvar o caráter genérico do plano. Na verdade, o Rogério até tentou mostrar o que está sendo proposto para a Zona Norte, para os bairros que estão sendo discutidos aqui, mas não se consegue sair das diretrizes.
não existem propostas concretas, inclusive de uso e ocupação do solo, que vai ser feito depois, pelo que eu entendi, na última audiência pública. Depois, quando a gente foca em determinados bairros, escapam também propostas que estão colocadas no plano diretor e que, dependendo da sua aplicação, podem ser bastante perigosas, especialmente para a população mais pobre. Então, eu vou me repetir também dizendo que não estão marcadas as áreas vazias e subutilizadas que se tornarão ZEIs. Então, a gente não tem conhecimento de áreas vazias onde possa ser construídos conjuntos habitacionais ou moradia de interesse social, apesar de, em dado momento, estar colocado que se vai retirar as pessoas de área de risco, que se vai evitar o crescimento das favelas, dos assentamentos, mas não se diz como. Se não se reserva terreno, não teremos terreno. E a prova disso é que os terrenos piores é que serão utilizados. A prova disso está no conjunto habitacional Zilda Arnes, construído numa área imprópria, num talveg, com sérios problemas de drenagem, e que 2 prédios caíram durante a construção e os prédios que lá permanecem estão todos rachados. Então, eu acho que é preciso, eu falei na última audiência, vou repetir agora e vou repetir em todas as audiências. Nós precisamos ter um mapa de ZEIs vazias. Não se pode deixar para escolher o terreno em que vamos construir a habitação de interesse social para a hora que se tiver o financiamento, porque aí se sai correndo atrás de um terreno, se pega qualquer terreno e se paga preço de mercado, com muitas vezes terrenos impróprios. Nós temos que ter antes os terrenos vazios que serão utilizados para habitação, marcados como ZEIs. Depois a gente tem que ter cuidado quando a gente fala em superposição de situações de risco de escorregamento geotécnico e as ocupações. Eu trabalho nas favelas de Niterói há 30 anos, andando nas favelas, e a gente sabe que em Niterói você não tem favelas inteiras em área de risco. Nós temos favelas que têm problemas sérios de drenagem que causam risco. Ou temos favelas em que as pessoas cortaram inadequadamente os terrenos e que precisam ter os seus taludes, seus barrancos tratados. Não depende somente de grandes obras de engenharia, depende mais de drenagem e tratamento adequado e plantio nas encostas. Então, colocar como um artigo, um inciso de uma lei, que famílias poderão ser removidas com a justificativa de risco ou de área ambiental, é apontar para uma possível remoção indiscriminada, porque quem está hoje no poder poderá não estar amanhã, e se não estão bem claras as regras do jogo, as regras são aplicadas de acordo com o que pensa o gestor naquele momento. Então, nós temos que deixar claro. Com relação à MP 759, que virou lei, SEAD, nós criamos um grupo de trabalho e de estudo na Defensoria Pública do Estado, formada por advogados, todo mundo sabe. Como eu sou engenheira, me aliei a eles, que conhecem a lei, sabem fazer análise jurídica das propostas. Esta MP, enquanto era MP, era uma tragédia. Não colocava nada de novo com relação à possibilidade de regularizar as favelas existentes. O que ela viabilizava era a regularização das áreas griladas, e ela possibilitava a privatização
dos imóveis da União, especialmente na Amazônia. Isso foi discutido por nós com os advogados da Defensoria, com os advogados professores da UFRJ, fizemos seminários, discutimos, trouxemos especialistas, inclusive do Rio Grande do Sul, Betânia Alfonsin, que discute regularização fundiária há muitos anos. E existe uma unanimidade entre os que trabalham com regularização fundiária da péssima qualidade desta medida provisória. Como ela teve mais de 5.000 emendas, algumas coisas que estavam já postas na nossa legislação de regularização fundiária, que estava sendo e era copiada por outros países, inclusive, tamanha a sua qualidade, algumas coisas foram incluídas. Quanto ao direito de laje, nada mais é do que o que já se vinha fazendo, que é regularizar as construções que têm sobrado ou pequenos prédios, como a gente faz na cidade formal, como um condomínio. Hoje, o que está posto é a exigência do pavimento térreo estar regularizado para poder regularizar as outras lajes. Isto é o que dizem os advogados com os quais estamos discutindo. Bom, deixa eu ver o que mais. Agora, outros pontos que a gente considera importante. Por exemplo, o fundo de habitação que existe hoje no município, ele está sendo transformado em fundo de desenvolvimento urbano. E deste fundo, apenas 30% é para habitação de interesse social. Ora, apesar deste município ser o mais rico do país, ele tem uma quantidade de pessoas morando mal muito grande. E nós precisamos de recursos. E quem diz isso não sou eu, foi o ex-secretário de Habitação desta prefeitura, que disse que os recursos eram insuficientes e agora serão ainda menores. Depois, com relação ao Conselho de Política Urbana, eu vou falar mais um bocadinho, me desculpe. Com relação ao Conselho de Política Urbana, nós temos um detalhamento, como deve ser, do Conselho, com atribuições, composição, etc. Aliás, como já é hoje. Nós não temos nada a respeito do Conselho gestor, do controle social deste fundo. Este Conselho é uma grande caixa preta. Não existe nada que especifique como funcionará e como será a sua composição. A gente considera que, no mínimo, para se ter realmente um controle social desses recursos, precisa ter uma composição igual à do Compur hoje. E, por último, eu gostaria de, mais uma vez, pedir que essas audiências públicas não fosse um diálogo em que nós falamos uma vez e a mesa fala quantas vezes for necessário. Eu gostaria que, se fosse respondidas as questões que eu estou colocando e que não me satisfizesse, eu gostaria de ter direito a usar a palavra novamente, porque eu considero que isto é diálogo. O resto é apresentação. Muito obrigada. Obrigado, senhora Regina. Como é que é o nome? Senhor Francis, o senhor quer fazer uso da palavra? Por favor. Queria registrar a presença do secretário de Participação Social, senhor Miguel. Me antecipando aí as respostas quanto à questão da Regina, que ela colocou de réplica, e isso vai ser discutido amanhã na Câmara, e a gente vai ver a possibilidade de abrir, com a perspectiva de que todos tenham o direito de falar. Hoje, pelo baixo quórum, apesar de eu não achar correto, fomos bastante maleáveis com o tempo de uso da palavra. Fico constrangido de uma pessoa permanecer dentro do tempo estipulado e concordado e depois se sentir prejudicada por não estender mais as suas colocações. Mas,
Vamos lá, senhor Francis, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Francis, presidente da Associação Amor Bela, da Beira da Lagoa de Piratininga. Sou morador em Piratininga, na Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, antiga Avenida 7. O que acontece é o seguinte, a gente percebe que esse plano diretor ele é de muito difícil entendimento. Ora a gente entende uma coisa, depois a gente relê e aquilo ali a gente viu que não é o que a gente interpretou, é diferente. Bom, de forma que lá na beira da Lagoa de Piratininga, as pessoas vivem me procurando, querendo resposta sobre ele, eu não tenho como responder. O que eu me baseio mais ou menos é sobre um plano diretor anterior, foi de 2011, 2010 e 2011, da gestão passada, da gestão municipal passada. E me parece que existe aliás, num plano diretor, um projeto lagunar, né? Um projeto lagunar sobre a Lagoa de Piratininga, Itaipu. Então, eu gostaria de saber o seguinte, o que tem de projeto, que esse plano diretor nos explica, e que está projetado para a beira da Lagoa de Piratininga e de Itaipu. E se tem um projeto lagunar 2, porque o que eu tenho em mãos é o projeto lagunar 1, o antigo, que parece que está engavetado e vai ser muito pouco aproveitado dele. Tá? Muito obrigado, e é só isso. Obrigado, senhor França. E o último inscrito, o senhor Bruno, por favor, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu vim aqui deixar com o conhecimento de vocês sobre a produção de um documentário que eu estou fazendo em parceria com o Levi, o rapaz da câmera, sobre o bairro do Cubango. Eu tenho uma ligação de longa data com o bairro. Eu não sou morador, mas praticamente sim, fui criado no bairro, né? Meus pais cresceram por lá, e meus avós, tudo. Meu bisavô, ele fez parte de toda essa histórico de ocupação, imigrante português e tal. E na produção desse documentário eu pude descobrir uma riqueza muito grande, né, desse bairro, uma vocação cultural também, pelo fato de existir uma escola de samba na área, né, e de ter abrigado, enfim, vários compositores, vários artistas excepcionais. Então, vim aqui deixar essa informação com vocês, da produção desse documentário, que vai ficar pronto provavelmente no ano que vem. Ele está em fase de edição, né? Constato a situação do bairro atualmente assim, é precária, muito precária. Existe uma falta de serviços de qualidade. A violência é alarmante, né? Existem poucas opções de lazer no bairro, principalmente para a juventude. Isso aí a gente pôde perceber muito claramente entrevistando professores do Colégio Doutor Memória, né? Colégio local, muito tradicional do bairro. A gente constatou também o encolhimento desse bairro, que vem acontecendo há 10, 15 anos, e o avanço de um bairro novo, né, chamado Jardim Santa Rosa. Queria saber como é que esse avanço do bairro, como é que ele afeta o IPTU dos moradores mais antigos, né, que existe uma mudança de endereço, às vezes até em partes do bairro que são considerados Cubango ainda, né, e aí acontece do IPTU chegar como Santa Rosa. Existe uma dúvida de alguns moradores sobre isso. E gostaria de saber também se existe algum projeto para mudar o nome do bairro. A gente ouviu isso de algumas pessoas, queria saber se isso procede e se existe uma definição clara de onde começa o bairro Cubango e onde termina o bairro Jardim Santa Rosa também. Que isso é uma questão que a gente não está sabendo muito bem. Obrigado. Obrigado, senhor Bruno.